Antes de falar de chuva, animais e arco-íris, para aqui comigo num número. A arca que Deus mandou Noé construir tinha cerca de 137 metros de comprimento. Isso é maior que um campo de futebol. Agora pensa, não existia guindaste, não existia caminhão, não existia equipe de engenharia. Era um homem, uma família e uma ordem de Deus. A Bíblia revela o tamanho, o material e o propósito. Gênesis 6, 14 e 16. Mas para transformar essa ordem em madeira, vigas e estrutura, Noé precisou enfrentar desafios gigantescos. Desafios que o texto não detalha, mas que qualquer construtor entenderia. E tudo começa pelo que muitos ignoram: o terreno. Uma estrutura desse porte não pode ser erguida em qualquer lugar. Ela exige espaço amplo, firme, estável, longe de encostas perigosas. Então imagine Noé caminhando pelo terreno, analisando o solo, observando firmeza, acessibilidade, sem máquinas, sem engenheiros, sem mapas. Quando encontrou o local, começou a primeira etapa, e ela não tinha nada de gloriosa. Remover pedras, arrancar raízes, nivelar cada metro, compactar o solo para suportar toneladas de madeira. A Bíblia menciona que uma neblina ou vapor regava a terra. Gênesis 2, 6. Isso sugere um ambiente naturalmente úmido. E solo úmido vira lama, ferramenta afunda, madeira absorve, o terreno fica vulnerável. Então é plausível imaginar Noé abrindo canais simples ao redor do canteiro, criando desvios para que a umidade natural não encharcasse a área. Enquanto ele fazia isso, pessoas passavam observando. Alguns riam, outros sussurravam. Que sentido faz preparar um terreno gigantesco assim? Mas Noé não construía olhando para a lógica humana. Ele construía olhando para a instrução recebida. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte e se inscreve bem rapidinho. Isso ajuda o canal a continuar. Com o terreno firme, um novo desafio se ergueu: a madeira. A Bíblia diz: faze a arca de madeira. Gênesis 6,14. E derrubar árvores grandes com ferramentas simples exige força, paciência e persistência. Derrubar centenas exige disciplina diária. E o trabalho não terminava quando a árvore caía. Mover troncos gigantes até o canteiro, sem máquinas, seria lento, perigoso, exaustivo. Técnicas antigas com rolos de madeira, cordas e alavancas tornam isso possível. Mas nada rápido. Cada tronco transportado era um passo a mais na construção daquilo que Deus ordenou. Conforme a madeira se acumulava, chegava a hora de erguer a estrutura. E aqui um detalhe é inevitável: nenhuma árvore teria 137 metros. Isso significa unir grandes vigas em sequência, com encaixes fortes, alinhamento preciso, travamento firme. A Bíblia não descreve o método, mas o tamanho descrito exige uma solução coerente. A forma surgindo, as laterais sendo erguidas, o esqueleto ganhando volume. Agora imagine a cena: vigas enormes sendo levantadas por cordas grossas, alavancas e força humana. Ajuste de ângulos, correção, repetição, até aquilo ficar de pé. E então chegava um momento decisivo: selar a arca. Deus foi direto: betumarás a arca por dentro e por fora. Gênesis 6,14. Uma estrutura bonita não basta. Ela precisava ser impermeável. Camada por camada, junta por junta, fenda por fenda. Qualquer falha poderia comprometer tudo. No final, a arca já não era apenas madeira. Era um abrigo selado para enfrentar algo que nunca tinha acontecido. A Bíblia diz: farás compartimentos na arca. Gênesis 6,14. E também menciona 3 andares. Gênesis 6,16. Isso aponta para organização e estabilidade. E ainda havia o armazenamento: levarás contigo mantimento para ti e para eles. Gênesis 6:21. Era mais do que um barco. Era uma estrutura feita para durar. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve e deixa o like. É rapidinho e fortalece muito o canal. E então a obra chegava ao ponto crítico: a porta. A Bíblia menciona uma porta ao lado. Gênesis 6:16. Uma abertura grande o suficiente para a entrada. E ao mesmo tempo, um ponto vulnerável. E aqui vem a frase que muda tudo: e o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. O homem construiu, mas Deus selou. E então acontece exatamente como o texto diz: os animais entraram na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. Nada aleatório, nada em confusão. Ordem. Quando tudo entrou, animais, aves, répteis,
Noé e sua família entraram também. Gênesis 7:13. E a porta foi fechada. O texto descreve o início do dilúvio. Rompeu-se o grande abismo e abriram-se as comportas dos céus. Gênesis 7:11. Chuva por 40 dias e 40 noites. E as águas prevaleceram por muito tempo. O lado de fora entrava em caos. O lado de dentro virava rotina, resistência e espera. Até que vem a frase decisiva. Deus lembrou-se de Noé. Gênesis 8:1. E as águas começaram a baixar. A arca repousou. Gênesis 8:4. Noé abre, observa, envia as aves. E finalmente Deus diz: sai da arca. Gênesis 8:16. A porta que foi fechada agora se abre, e então os animais começam a sair, espécie por espécie, voltando à terra novamente. Gênesis 8:17, 19. O mundo antigo passou, mas Deus preservou vida suficiente para um recomeço. Noé ergue um altar ao Senhor. Gênesis 8:20. E Deus estabelece a aliança, com o arco como sinal. A arca começou com uma ordem e com uma decisão de obedecer antes do dia difícil chegar. Se hoje você sente que precisa recomeçar com Deus, não adie. Fale com Ele com sinceridade, mesmo que seja em poucas palavras. Que Deus te dê firmeza para construir o que é certo, no tempo certo. Amém. E agora me diz nos comentários, qual parte dessa história mais te impressiona? O tamanho da arca, a porta fechada por Deus ou os animais entrando de 2 em 2? Eu leio e respondo. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.